Olá! Hoje aqui a gente vai falar sobre um conto que está no livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E o conto que a gente vai conversar hoje, vai contar para vocês, é Vassalissa. Começa assim. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, como se fossem rosas brancas de cera, na sacristia de uma igreja. A sua filhinha e o seu marido estavam sentados ali, à beira da velha cama de madeira, e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalissa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. A mãe começou: "Meu amor, essa bonequinha é para você", sussurrou a mamãe. E tirou essa bonequinha minúscula de debaixo da coberta felpuda, uma boneca que estava com um avental vermelho. "Essas são minhas últimas palavras para você, querida", e disse a mãe, algo muito importante a Vassalissa. "Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela, dê-lhe de comer quando estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida." E com essas palavras, a respiração da mãe foi ficando mais lenta, mais ofegante e de repente a mãe morreu, descansou. O pai e a menina sofreram muito, ficaram tempos de luto, arrasados, mas ali, no meio de uma guerra, a vida do pai começou de novo a verdejar. E ele desposou para si uma viúva com 2 filhas. Aparentemente, a madrasta e as 2 meninas eram gentis, sorriam como damas, mas se observava que por trás daqueles sorrisos havia algo de corrosivo. E o pai da Vassalissa não conseguia perceber isso. E realmente, quando as 3 estavam sozinhas com a Vassalissa, elas atormentavam, forçavam Vassalissa a servir de criada, mandavam cortar lenha para que ela tivesse a mão dela tão delicada, arranhada, machucada. E assim, elas detestavam a Vassalissa por causa da doçura que a Vassalissa tinha, que parecia nem ser desse mundo. E também a Vassalissa era muito bonita, tinha seios fartos, e enquanto os delas definhavam por causa da maldade. Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais tolerar a Vassalissa. E elas pensaram: vamos combinar alguma coisa para que ela vá até a floresta e lá ela se perca, lá ela morra. Então a gente apaga o fogo dessa casa e obriga ela a buscar a lenha. E assim, quando a Vassalissa voltou à noite, ela chegou em casa e percebeu que estava tudo escuro. E no meio daquela escuridão ela perguntou à madrasta: o que aconteceu? O que nós vamos fazer para iluminar essas trevas? E a madrasta respondeu: seu imbecil, não tá vendo que estamos sem luz? É claro que a gente não tem fogo e alguém tem que ir até a floresta buscar lenha. Eu não posso ir porque eu tenho idade e as minhas filhas não podem ir porque elas têm medo. Então vai você. Você é a única que tem condições de ir lá, encontrar a Baba Yaga e conseguir dela uma brasa que possa acender o nosso fogo de novo. Está bem, respondeu a Vassalissa de forma completamente inocente. É o que eu vou fazer. E ela foi mesmo. À noite, floresta, a floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos abaixo dela estalavam e assim ela ia ficando assustada. Foi quando ela se lembrou da bonequinha que a mamãe tinha entregado para ela. E ela pegou a bonequinha no braço dela e pensou: só de eu tocar nessa boneca eu já me sinto melhor. E ela acariciava a boneca e perguntava a cada bifurcação da estrada: bonequinha, para onde eu devo ir? Para a esquerda ou para a direita? E ela sentia como se a boneca respondesse, e assim ela obedecia o que a boneca dizia. E enquanto ela caminhava, ela ia alimentando essa bonequinha. Em cada pergunta, ela alimentava mais uma vez essa bonequinha. De repente, passou um homem num cavalo branco, galopando, e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vassalissa então caminhou, bem na hora em que estava chegando ao casebre da Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite.
A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir com um fogo interno de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada como uma luz espectral. A Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava num coche, ela não viajava no coche nem numa carruagem. Ela viajava num caldeirão num formato de grau que voava sozinho e ela remava esse veículo com um objeto como se fosse um pilão. E o tempo todo ela varria o rastro por onde ela passava com uma vassoura feita pelos próprios cabelos e inclusive cabelos de pessoas mortas há muito tempo. E o caldeirão, enquanto a vassaliça estava ali, veio voando pelo céu e o próprio cabelo sedento da Baba Yaga na esteira. Seu queixo era comprido e curvado para cima, o seu nariz era côncavo e para baixo, ao ponto de nariz e queixo se encontrarem. Ela era uma figura de verdade assustadora. A Baba Yaga, ela tinha um cavanhaque branco e verrugas na pele que ela adquiriu contato com os sapos. Suas unhas eram manchadas, curvas, que ela nem conseguia fechar a mão. E aquela figura super estranha deixou a vassaliça nervosa e com um certo medo. Aí ela ainda morava numa casa que ficava em cima de enormes pernas de galinha amarelas escamosas e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como bailarina em transe. As cavilhas das portas e as janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos, dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassaliça consultou sua boneca novamente. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: é essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, a Baba Yaga no seu caldeirão desceu e disse à vassaliça aos gritos: o que você quer? A vassaliça respondeu: vovó, eu vim buscar fogo. E tremendo, com medo daquela situação. Lá em casa acabou o fogo e o meu pessoal precisa do fogo, senão nós vamos morrer. A Baba Yaga retrucou: ah, sei. Conheço o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que faz você pensar que eu lhe daria a chama? A vassaliça respondeu de forma bem rápida, depois de consultar a boneca: porque eu estou pedindo. A Baba Yaga respondeu: você tem sorte, essa é a resposta certa. E a vassaliça se sentiu com muita sorte por ter aceitado a resposta. E a Baba Yaga, porém, a ameaçou: não há a menor possibilidade de eu dar fogo para você antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas que eu pedi para você, eu te dou fogo. Se não... E aí, nesse ponto, vassaliça viu os olhos da Baba Yaga, de repente, se transformando em brasas. E ela respondeu: se não, minha filha, você vai morrer. E assim a Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que a vassaliça lhe trouxesse comida que estava no forno. No forno ela havia deixado comida suficiente para 10 pessoas. Só que a Baba Yaga comeu tudo sozinha, não deixando nem uma pequena migalha para a pobre da vassaliça. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado, o milho bom do milho ruim e certifique-se de que está tudo em ordem. Eu volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. E se tudo não estiver como eu falei, você vai morrer. Se estiver, você será o meu banquete, se não estiver tudo arrumado. E com isso a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. A vassaliça voltou-se para a boneca assim que a Yaga foi embora e falou: o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir cumprir essas tarefas a tempo? A bonequinha disse assim: vá descansar, coma alguma coisa e vá deitar. A vassaliça então se alimentou a sua bonequinha e assim adormeceu. No dia seguinte, quando a vassaliça acordou, a boneca havia feito todo o trabalho da casa. E assim, quando Baba Yaga retornou, ela não conseguiu encontrar nenhuma falha. A Baba Yaga até zombou de vassaliça: você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam
no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e a Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vassaliça para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele momento de estrume, disse a Baba Yaga, apontando um enorme monte de estrume no quintal, ela falou: há muitas sementes de papoula nesse estrume, milhões de sementes. E amanhã eu quero encontrar um monte de semente de papoula separado do monte de estrume. E completamente separado, você entendeu? Ela falou: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Quase desmaiando pelo desafio. Mas respondeu: não se preocupe, eu me encarrego disso. E naquela noite, Baba Yaga adormeceu, roncando, e a vassaliça tentou contatar as sementes de papoula do meio do estrume. E aí a boneca disse à vassaliça: durma, durma, depois de algum tempo tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas enquanto a vassaliça descansava. E a velha, quando voltou, estava tudo pronto. E ela falou: ora, como pode você conseguir acabar tudo isso? Bom, já que você conseguiu, eu vou dar o que você tanto deseja. Eu vou dar o fogo que você deseja, mas antes eu queria saber algumas coisas. Posso saber como que você deu conta de tudo isso? E a vassaliça respondeu: eu tenho um segredo. E falou: eu gostaria de perguntar antes algo para você. E ela falou: pode fazer as perguntas, vovó. E a vovó Baba Yaga respondeu: as pessoas envelhecem muito antes do tempo. E a vassaliça perguntou: quem era então o homem de branco que ela viu passando pela floresta? E a Baba Yaga respondeu: esse é o primeiro, meu dia. E o homem de vermelho? Ela perguntou. Do cavalo vermelho? Esse é o meu sol nascente. E o homem negro do cavalo negro? Perguntou a vassaliça. Ela disse: esse é o meu terceiro, é a minha noite. Respondeu a vassaliça. Então agora vá, criança, não quero mais ver você fazendo perguntas. E a bonequinha aconselhou a vassaliça: cale-se, não pergunte mais nada. E vassaliça sabiamente obedeceu. E ela perguntou: eu vejo que tem um passarinho inclinando a sua cabeça, Baba Yaga disse. E aí vassaliça respondeu: foi a bênção da minha mãe. Respondeu com um sorriso. Bênção, disse a Baba Yaga. Que bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, minha filha. Vá embora. E assim Baba Yaga foi empurrando vassaliça para o lado de fora da casa e tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e enfiou uma vara. E disse: pronto, leve essa caveira na vara até sua casa. Isso é o seu fogo. E não diga mais uma palavra sequer. Vai logo embora. Vassaliça ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. Vassaliça percebeu então que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas pela estrada com a boneca no bolso, indicando o caminho. E era noite, a vassaliça atravessou a floresta com aquela caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz, da boca. E de repente ela sentiu medo dessa luz espectral. Tanto medo que ela pensou em jogar essa vara com a caveira candente fora. Mas ainda a boneca no fundo do bolso dela respondeu: calma, prossiga até a sua casa e encontre a madrasta e as filhas. Quando vassaliça ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas já olhavam pela janela e viram que uma luz estranha que vinha dançando pela mata. E cada vez chegava mais perto, elas não podiam imaginar que aquilo já era vassaliça voltando, porque elas achavam que a essa altura a vassaliça já estava morta. E assim, enquanto vassaliça ia chegando mais perto da sua casa, e quando as madrastas e as filhas viram que era ela, de repente correram em sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender, ele sempre se extinguia esse fogo. Vassaliça entrou na casa com a caveira na vara e sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido àquela perigosa aventura e ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas e queimando-as por dentro. E antes do amanhecer, ela havia reduzido tanto madrasta quanto filhas em cinzas e aquele trio perverso simplesmente desaparecer. Essa é a nossa história de hoje.